Salve, salve rapaziada, mano, tô aqui nesse do vídeo, mano, para deixar um avisinho aqui pra vocês, beleza? Peço pra vocês, rapaziada, estarem comentando aí sugestão de vídeo, que tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui pra vocês, beleza? Se você também quiser receber um salvezão e tá aparecendo aqui no canal, só tá resolvendo esse desafiozinho e deixando as respostas nos comentários, beleza? Então é isso, rapaziada, mano, o salve de hoje vai para o Flex TV FF, Pedro Henrique, IM, UAU, SH, Nzin, Maker, beleza? Se você quiser aparecer no próximo vídeo, só resolve o desafiozinho e deixa a resposta nos comentários, beleza? Então é isso, rapaziada, mano, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Salve, salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Rian, tô aqui pra vocês, rapaziada, mais um videozinho top aqui no meu canal, beleza? Já chega de deixar um likezão, se inscreva no canal, tamo rumo aí aos 8.000 inscritos. Quem puder se inscrever tá me ajudando demais, beleza? E hoje, rapaziada, era pra vocês aqui mais um tutorialzinho de como você vai estar removendo o lag do Free Fire, beleza? Então se você já curte esse tipo de vídeo aqui no canal, peço pra você tá apoiando com like, metazinha pra esse vídeo, 50 likezinho, vamos tá batendo essa meta aí muito rápido, beleza? Mas antes, rapaziada, mano, eu quero agradecer a todo mundo aí, mano, que tá gostando dos tipos de vídeo que eu tô trazendo aqui pra vocês. Tão gostando aí, tão apoiando com like e tão se inscrevendo no canal, beleza? Vamos tá batendo 8.000 inscritos muito rápido aqui dentro do YouTube, beleza? Também quero agradecer a todo mundo, rapaziada, que tá me seguindo no Instagram. A gente tá quase batendo os 4.000 seguidores. Quem puder lá me seguir vai estar me ajudando demais, beleza? Vamos tá batendo 4.000 seguidores no meu Insta lá muito rápido, beleza? E por lá também, rapaziada, eu consigo estar esclarecendo a dúvida de vocês. Se você assistir alguma dúvida com algum vídeo, pode ir no meu Instagram e vir um direct que eu vou estar respondendo todo mundo, beleza? Então é isso, rapaziada, mano, o métodozinho hoje é totalmente sem root, beleza? Vou tentar trazer aqui pra vocês vídeos diários aí, mano, de tutoriais sem root, beleza? Porque eu sei que a maioria das pessoas não conseguem rootear seu celular, beleza? Então esses tutoriais sem root vai estar ajudando todo mundo. Se você tem um celular fraco, peço pra você estar assistindo o vídeo até o final, que você vai estar aprendendo a remover os lags do seu aparelho, beleza? Então é isso, rapaziada, mano, eu queria agradecer a todo mundo aí que tá se inscrevendo no canal, beleza? Queria dar um forte abraço pra todo mundo, pra todos vocês aí, mano, que estão compartilhando o canal pra geral aí, beleza? Um forte abraço pra todo mundo. E é isso, mano, sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Mas antes, rapaziada, mano, eu sei que todo mundo comenta aí que não consegue estar passando por um encurtador de links aqui do canal. Vou estar ensinando vocês agora a estarem passando por ele, é bem simples, beleza? Primeiramente, você vai estar dando no comentário fixado do vídeo, vai estar clicando lá no link que você deseja baixar e vai estar abrindo essa interface aqui. Você vai estar arrastando para cima e clicar nesse nominho azul, clique aqui para prosseguir. Vai dar um clique e depois, rapaziada, vai aparecer um cronômetro com 10 segundos. Você vai estar esperando esse cronômetro chegar em 0. Depois que o cronômetro chegar em 0, você vai estar clicando no segundo nome verde, obter link. E pronto, rapaziada, já vai estar entrando direto para o Mediafire e você vai estar conseguindo baixar tudo certinho no seu arquivo, beleza? Não que esse site é livre de vírus e não tem nenhum vírus, beleza? Então é isso, rapaziada, agora vamos estar configurando o aplicativinho, que é bem simples. Então, rapaziadinha, mano, o nome do aplicativinho chama-se CPU Cooler, beleza? É um aplicativinho, ele tem a versão gratuita dele na Google Play Store, beleza? Essa versão aqui é a versão paga dele. Tá disponibilizando para vocês essa versãozinha premium lá no comentário fixado, beleza? Rapaziada, você vai estar fechando essas propagandas que aparecem e pronto, vamos estar fechando aqui. Como vocês estão vendo, rapaziada, essa aqui é a interfacezinha do aplicativo, uma interfacezinha bem simples mesmo e vai ser muito fácil para você estar mexendo, beleza? Arrastando aqui para baixo, vocês podem ver que tem a função aqui, ó, limpar resíduos, impulsionar, limpeza, gerenciador de aplicativos e economia de bateria. E logo aqui embaixo, rapaziada, mostra também as configurações do seu aparelho. Aqui, modelo LG Electronics LG X230, tamanho da tela 4.1, RAM 1 GB, né, que esses aplicativos aqui eles não contam. O meu é 991 MB, 8 GB de armazenamento, a resolução Android. Aqui mostra a CPU também, rapaziada, ó. O máximo dela é 1092, 4 núcleos, e aqui mostra tudo, status da bateria, GPU, mostra tudo, beleza? Aí você sabe assim, como que eu vou estar otimizando o Free Fire? Vou estar ensinando vocês agora.
Primeiramente, rapaziada, depois que você ter aberto esse aplicativinho, eu aconselho vocês não estarem ativando essa funçãozinha de economia de bateria, porque essa funçãozinha, rapaziada, ela limita vários, vai estar limitando o uso de sua memória RAM. Ou seja, assim o seu jogo vai estar travando mais. Então se tem gente que fala que a economia de bateria ajuda a remover o lag, não ajuda, causa muito mais lag. Beleza? A primeira coisa que vamos estar fazendo é clicar aqui em CPU. Espero que meu gravador aqui não feche, rapaziada. Mas eu acho que não vai fechar. Você vai estar resfriando sua CPU. A minha aqui está em 32 graus, eu vou estar clicando aqui. Só vou desmarcar aqui o gravador de tela, rapaziada. Porque senão pode ser que feche meu gravador. Clicar aqui em resfriar. Vamos estar aguardando. E pronto, ó, já resfriou aqui, resfriando. Ok. Depois de você ter resfriado a sua CPU, você tá clicando aqui em posicionar a memória RAM. Eu vou estar clicando aqui com vocês. Espero que não feche meu gravador de tela. Vou estar clicando aqui, ó, vou estar desmarcando o gravador. E vou estar clicando aqui em impulsionar. Vai estar liberando aqui, vamos estar clicando em OK. Vamos estar ativando a funçãozinha aqui no CPU Cooler. Então OK, clicar em voltar. E vamos estar otimizando aqui. Espero que não feche meu gravador de tela, rapaziada. Acho que não vai estar fechando. Vou estar deixando na tela pra vocês aí. E pronto. Já otimizou a memória RAM também. Liberou torno de 8,95 MB. E pronto. Como vocês estão vendo, os graus ali estão abaixando. Vai estar aumentando aqui no meu, rapaziada. Porque eu tô gravando a tela, beleza? E mano, vocês vão estar clicando aqui, ó. Nessa funçãozinha de jogos. Simplesmente inicie os seus aplicativos favoritos pelo game. Você está clicando aqui em impulsionar. Avançar, iniciar agora. Chegando aqui, rapaziada, nessa parte aqui, você vai clicando aqui em adicionar e vai estar procurando o Free Fire, beleza? Eu não tô com o Free Fire instalado agora, rapaziada, porque pra mim estar gravando um vídeo eu preciso estar desinstalando o Free Fire porque meu celular não tem muito armazenamento. Mas o que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar clicando aqui em adicionar e vão estar adicionando o Free Fire e clicar aqui em OK. A partir do momento que você clicar aqui, rapaziada, você vai estar iniciando o Free Fire através desse aplicativo. Beleza? Lembrando que ele não dá ban, beleza? Esse aplicativo que não tá na lista de aplicativos que dão ban, você pode estar utilizando, que vai estar funcionando tudo certinho. E pronto, rapaz, depois de você ter feito isso, mano, seu Free Fire vai estar muito liso também, beleza? Então eu esqueci, rapaziada, vou estar colocando pra vocês lá no comentário fixado o link do aplicativinho do RAM Cleanup, aquela vassourinha lá, rapaziada. Se você tá utilizando esse aplicativinho junto com essa vassourinha aqui, mano, seu celular vai estar rodando muito liso mesmo, rapaziada. Lembrando que o RAM Cleanup, ele também não precisa de acesso root e você vai estar utilizando ele junto com o CPU Cooler e, mano, você vai ver um ótimo desempenho no seu celular fraco, beleza? O RAM Cleanup é bem fácil de você estar utilizando. Quando aparece essa telinha aqui, é só você estar clicando na tela que vai estar otimizando o seu aparelho, beleza? Então é isso, rapaziada, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Peço pra você estar apoiando com like, metazinha pra esse vídeo, 50 likezinho. Vamos estar batendo essa meta aí muito rápido, beleza? Então é isso, rapaziada, mano, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, deixe muito like, compartilhe o canal pra gente estar batendo 8.000 inscritos muito rápido aqui no YouTube. E é isso, rapaziada, mano, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.